Durante as poucas décadas do início do século XX, até ter morrido prematuramente. Esse germen arrastou a família, porque ele mandou que fossem ter com ele, primeiro ao Brasil, depois a Angola, irmãos e outros parentes, que por lá foram ficando, entre o final do século XIX e o princípio do século XX. Essa imigração foi uma imigração de emergência, de contingência, de miséria, de falta de condições para continuar a viver na terra muito pobre, na altura de onde provinham. Passam-se umas décadas, e décadas volvidas são meus pais que partem para o Brasil, onde vivem durante algumas décadas também, seguindo-se o meu irmão mais novo, que fica a viver no Brasil, e do Brasil vai viver para os Estados Unidos da América. Antes desse momento histórico, coincidência das coincidências, meu pai, membro do governo de Marcelo Caetano, é chamado a acumular, com as pastas que tinha, uma quase pasta da imigração. Quer dizer, a primeira vez que um governo português olha ao de leve para o problema da imigração é a partir de 1970. Porquê? Por causa da imigração massiva dos anos 60 e 70. E lembro-me que os dois primeiros acordos, que são então celebrados com a França e com o Luxemburgo, são um reconhecimento minúsculo, parcial, pobre, de uma realidade que já tinha tido expressão no final do século XIX, no início do século XX, através de migrações de perseguidos políticos da ditadura nos anos 20, 30, 40, 50. E, portanto, uma imigração diferente da imigração económica e social que tinha marcado o final do século anterior e o princípio desse século. Mas regressa a imigração económica e social no início dos anos 60, ao longo dos anos 60 e nos anos 70. No entretanto, tinha ocorrido com o advento da democracia a descolonização e novas vagas imigratórias surgiram, a partir sobretudo de Angola e de Moçambique, para a África do Sul, para o Brasil, para a Venezuela, a somar-se às migrações que por razões económicas e sociais tinham ido, sobretudo os Açores, para o Canadá e os Estados Unidos da América,
e também da Madeira, sobretudo para a América Latina. Regressando à experiência dos anos 70, aí o que se passa é que é diferente a razão pela qual os vários membros da minha família emigram. Meus pais, por razões que têm a ver com a conjuntura política, meu irmão, por razões profissionais, logo a seguir, uns anos mais tarde, o meu filho mais velho, por razões de natureza profissional também. É outra realidade, completamente diversa. Coexistem no Brasil pais e irmão, e depois para lá vai filho, antes de ir trabalhar para vários países europeus. É uma nova geração, na viragem do século, que escolhe, por razões de complemento de formação académica ou de natureza profissional, que escolhe atravessar o oceano ou circular na Europa durante uns anos. Prossegue a história e de tal maneira ficou forte na vivência de meu filho mais velho a ideia de viver fora do país, que regressa ao Brasil, se fixa há mais de uma década no Brasil, e daí parte um ramo dos meus netos para a China. Estando hoje essa geração, todos os meus netos, dividida entre 4 na China e 1 no Brasil. E os da China em Shenzhen, que é um polo económico que tem cerca de 10 anos e que, portanto, não existia e não era concebível enquanto tal há cerca de uma década. O que isto significa na vida do dia a dia é pouco mais ou menos aquilo que todos nós conhecemos. Para contactar com os netos da China, há que somar 7 a 8 horas relativamente à hora de Portugal. De Portugal físico, porque todos fazem parte do Portugal espiritual. E para falar com a neta brasileira, há que fazer variar entre 2 e 4 horas a menos relativamente à hora portuguesa, o que dá uma amplitude que não corresponde à nossa diáspora, mas do ponto de vista horário dá uma pequena noção daquilo que é um português comum viver com uma família repartida pelo mundo. O mais curioso disto tudo é que não há uma família portuguesa que não tenha casos como este, que não tenha tido, que não tenha ou que não venha a ter. Isto quadra-se muito bem ao que disse o seu Primeiro-Ministro e ao que disse também o Sr. Dom José Tolentino Mendonça. É que há várias imigrações e essas várias imigrações, que correspondem a várias gerações, tiveram causas diferentes, têm motivos diferentes e têm problemáticas diferentes. E de cada vez que, ao longo de todo este tempo, que começa há quase 50 anos, fui visitando a família repartida pelo mundo, convivi com comunidades de portuguesas e portugueses, com associações, com formas de viver a sua própria comunidade completamente diversas. E a linguagem relativamente aos nossos compatriotas, por exemplo, brasileiros, que lá viviam, vindos do século XIX ou do começo do século XX, com as suas associações, com os seus grupos, com os seus ranchos folclóricos, com as suas academias de bacalhau, era completamente diferente do diálogo com os jovens quadros que encontrava nos Estados Unidos da América, por onde também passou o meu irmão Pedro durante um longo período exercendo funções profissionais, e certamente com aquilo que encontrei na China quando falei com os meus netos. São comunidades diferentes. E daí um grande desafio, como muito bem explicou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Como fazer cruzar estas gerações, estas comunidades, que são uma só, mas vivem em tempos diferentes, de modos diferentes, com linguagens diferentes, com preocupações diferentes. Uma coisa é discutir com quadros do mais sofisticado, nos Estados da América ou na Europa, ou na China, ou no Brasil, ou em França. Outra coisa é compreender a problemática de alguns mais velhos que têm outro tipo de viver Portugal, outra maneira de ver o seu Portugal. E à medida que o tempo passa, que são as novas gerações que se vão substituindo, e que o meu neto mais velho me comunica, ele que está agora no Brasil, de férias, embora viva na China, que tenciona talvez convencer o pai e a mãe a vir estudar em Portugal, para partir outra vez para o estrangeiro, para a formação superior, numa universidade anglo-saxónica. Nós estamos perante uma realidade que diz tudo. Diz tudo sobre como é complicado o desafio da diáspora, feito de muitas diásporas. E por isso haverá sempre um contencioso entre os nossos compatriotas espalhados pelo mundo, esperando do poder político e dos vários poderes políticos portugueses resposta para o seu problema, que não é um, são múltiplos problemas, e a capacidade de os poderes políticos apreenderem a mudança acelerada desses problemas. Porque em relação a esta novíssima geração, estamos a falar de uma realidade que, em alguns casos, tem pouco mais de uma década, ou cerca de uma década, ou menos de uma década. Ora, imaginem o que é a rede de respostas concebidas para realidades vindas do passado, e aqui muito bem foi citado o exemplo da doutora Manuela Aguiar. O que é isso? E o que é ter de atualizar essa resposta a um ritmo alucinante? É evidente que eu sou testemunha que o Sr. Primeiro-Ministro vive permanentemente essa preocupação. Sou testemunha de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vive ao lado de todas as preocupações da política externa, essa preocupação. E de que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, nunca sabemos onde é que ele está. Eu, para o encontrar, ligo-lhe e digo, está na Venezuela? Não, estou em França. Não, mas está em França? Não, agora estou a caminho do Canadá. Mas está no Canadá? Não, tenho de passar pelo Brasil. E olha, não vi a família, pouco. Vou ver se passo pelo Porto, depois de 2 meses sem ver as crianças, a ver se cresceram muito ou não, e a ver se realmente ainda há diálogo possível, não apenas com a diáspora, mas com a diáspora interna, com a externa e com a interna. Bom, e não imaginam, mas é que não imaginam, e depois não sei se imaginam, que apesar de todos os problemas que a política interna sempre provoca nos espíritos dos responsáveis, são nada comparável com as preocupações que vos dizem respeito. A qualquer hora do dia ou da noite, há um acidente com um português em qualquer ponto do mundo, ou um crime, ou um desaparecimento, ou uma situação tensa numa sociedade. E há sociedades que estão tensas durante anos. Um português perdido no meio de uma guerrilha ou de um conflito onde menos se esperava. Um conjunto de portugueses atingidos por um tufão. Ou a necessidade de evacuar de urgência nos países mais insuspeitos. E esta notícia não é uma, são não sei quantas notícias chegam todos os dias, a todas as horas, quase a todos os minutos. Como somos milhões, imaginam o que é acompanhar a vivência desses milhões. Como certamente da vossa parte há o acompanhamento da vivência dos vossos familiares e próximos. E é disso que se faz também aquilo que é muito importante no contacto entre todos nós, que é estarmos permanentemente
a acompanhar as vossas alegrias e os vossos desgostos. Estamos juntos, como estivemos, o Sr. Primeiro-Ministro e eu, na vitória do Euro 2016, e nem imaginam como os nossos compatriotas cresceram 10 a 20 a 30 centímetros naquele dia e nos dias seguintes, comparados com os seus amigos e nossos queridos amigos franceses. Bom, foi um crescimento exponencial no ego. Bom, há notícias ótimas que nos chegam de cientistas, da melhor enfermeira do Reino Unido ser uma portuguesa. Mas isto é permanente. Ao mesmo tempo temos as preocupações. E que vamos acompanhando aquilo que depois é difícil traduzir. O Sr. José Tolentino falou em cultura, mas a cultura também é gastronómica, quer dizer, é insubstituível a nossa gastronomia. Português que não leva bacalhau quando vem a Portugal não é português. Português que não gosta de bacalhau tem uma vivência um pouco parcelar do que é ser português. Mas depois cada um tem o seu doce preferido ou tem a sua peculiaridade gastronómica. E por muito bonitos que sejam todos os países, há belezas que são só nossas. É assim, também disso se faz aquilo que nos une. Mas como aqui foi dito, e termino, há 2 grandes desafios que temos pela frente. E um deles tem a ver com este Congresso, que é tentar cruzar tudo isto de que nós falamos. Na medida do possível. Para que se não queixe a geração mais antiga, nem a intermédia, nem a mais jovem, nem aqueles que estão a partir e a regressar. Porque depois hoje há migrações que são migrações de ir e voltar a um ritmo de circulação no mundo. O meu neto, obviamente, quererá depois vir para Portugal. Mas quer um tempo vir cá, para depois ir para fora, para depois vir para cá. Isto foge à lógica clássica das políticas de migrações. Mas existe. E há cada vez mais nos jovens. E, portanto, este Congresso é uma ocasião para cada um dar o seu testemunho a dizer: o meu caso, o nosso caso, é uma mistura disto e daquilo e daquele outro. Vejam como é que conseguem dar resposta. E vejam também como é o quebra-cabeças da resposta diplomática e consular, e económica e financeira e social, e política e cultural a estas solicitações. Mas depois há outro desafio, que esse é o que me preocupa mais. E eu não tenho encontrado solução para ele. E vou ser muito franco. Que é não havendo uma família em Portugal que não viva no seu dia a dia esta diáspora. Porque não há uma. No entanto, no dia a dia, os portugueses que vivem no território físico de Portugal acham isso tão natural, que o problema da diáspora não é uma prioridade para eles em termos nacionais. E esse é um problema incompreensível. É tão óbvio, que há uma prioridade que é a saúde, é a segurança, é a situação económica e financeira, é a perspectiva de futuro neste, aquele domínio, é não sei quantas. Se perguntarem num leque, num inquérito, num leque de preocupações aos portugueses, há uma que não é. E, no entanto, é uma preocupação nacional. Não só por corresponder também a uma visão estratégica, o título deste Congresso, mas devia ser assumida por cada um, porque tem a ver com a sua vida no passado, no presente ou no futuro. É uma prioridade pessoal, é uma prioridade comunitária quando está inserido numa determinada comunidade e tem um problema concreto a resolver, não é uma prioridade global. Ainda não encontrei solução para isso. Tem um lado virtuoso, quer dizer que consideramos isso como parte integrante da nossa vida, natural, como respirar. Mas mesmo ao respirar, devemos respirar bem. Isto é, mesmo ao respirar, devemos olhar com alguma atenção para aquilo que, além do mais, esse é um ponto importantíssimo, é muito importante para Portugal. Eu repito, praticamente em todas as minhas intervenções, nós temos uma vocação na história, que é sermos plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. E as pessoas quase que ficam cansadas,
Pensam que é uma mania minha. Não é. É que nós somos dos melhores do mundo nisso. Fomos durante séculos, somos e seremos. Não é por acaso, para além do seu mérito excepcional, que o engenheiro António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas. E da diplomacia muito boa, portuguesa, que o secundou. Não é por acaso que o Dr. António Vitorino é diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Porquê é que escolhem um português para as migrações? Porquê é que o engenheiro Guterres já foi para os refugiados? Porquê? É porque entendem que nós temos vocação para isso, para fazer pontes, para falar línguas, para adaptar a climas adversos, para manter o diálogo mesmo quando o diálogo é impossível. O engenheiro Guterres não disse coisas diferentes aos americanos, aos chineses, aos russos, aos ingleses e aos franceses. Disse o mesmo. Provavelmente ele fez-se entender com cada um deles porque sabia como dizer. E para isso é preciso conhecer o interlocutor e saber aonde é que ele se move. Ele fez de uma forma superlativa aquilo que vocês, todos vós, e milhões de portugueses fazem todos os dias. Todos os dias, em todo o mundo, sois capazes de estabelecer pontes, de fazer diálogo. No outro dia, um chefe de Estado de um país irmão, que estava a visitar um país onde nós temos muitos portugueses e onde há muitos nacionais desse país, preocupado com esta fúria que existe agora, anti-migracional, perguntou aos responsáveis políticos: e nós? Nós, não há problema nenhum, vocês são praticamente como os portugueses. E com os portugueses não há problema. Ele contou-me isso, por isso eu me permito contar. Com os portugueses não há problema. Isto é, os portugueses, nisso nós entendemos muito bem, eles entendem-nos muito bem a nós. Temos que fazer entender aos 10 milhões e qualquer coisa que vivem aqui, que é um valor nacional incalculável, somar a esses 10 milhões e qualquer coisa, mais 10 ou 12 ou 8, ou que forem milhões, que lá fora são essenciais para aquilo que todo o mundo pensa sobre Portugal. Porque não pensa na base do que conhece relativamente aos que vivem no território físico de Portugal. Pensa, porque, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, os conhece em 178 países. Não são uma surpresa. No outro dia, estava a almoçar com o Sr. Ministro dos Estrangeiros e com um político europeu muito importante, que foi Primeiro-Ministro e Ministro dos Estrangeiros, durante anos. E falou-se disto. E ele, estupefacto, ao fim de uma longa carreira política, disse: finalmente percebo porque é que tem o papel que tem no mundo. Agora é que percebo que estão presentes em toda a parte e conseguem chegar onde outros não chegam. E eu fiquei, ainda nem falei disso com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, fiquei a pensar comigo: este homem, que é do melhor que há na Europa, que foi Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, que teve uma responsabilidade enorme num caso muito complexo no leste europeu, descobriu, ao aproximar-se do final da vida, coitado também nem tanto, mas enfim, mas numa fase avançada da sua vida política, temos de convir, descobriu o que para nós é uma evidência. E é essa a luta cultural que é um desafio vosso também. Junto de cada uma das vossas famílias e das famílias de todos os vossos e nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Explicar-lhes. Eu sei que nós temos uma autoestima muito baixinha e que na dúvida consideramos que não somos tão bons quanto somos e somos muito melhores do que nós consideramos que somos. É explicar não só que somos muito bons, mas que uma das razões porque somos muito bons tem a ver convosco, tem a ver com a vossa e a nossa presença no mundo. É nisso que eu penso todos os dias, quando tenho que telefonar a horas incríveis para apanhar os meus netos a irem para a escola em Shenzhen, ou para apanhar a neta pequenina
a uma hora completamente diferente antes dela entrar na escola em São Paulo. Penso nisso, como nós somos muito bons e vamos continuar a ser. Viva Portugal!